Olá, meus irmãos. Que a doce paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre a sua família. Eu sou a missionária Ana Paula Rosa e nesta manhã eu quero convidar a você para estar comigo durante alguns minutos, onde seremos edificados, encorajados e curados pela palavra viva do Senhor. O nosso relacionamento com Deus não pode depender da nossa situação financeira, nem do nosso estado civil ou do nosso estado emocional. É por isso que a palavra do Senhor nos orienta a prestar a Deus o nosso culto racional diante do Senhor. Ou seja, nós o servimos e o adoramos não por aquilo que Ele pode fazer ou dependendo da situação ou da circunstância a qual estamos inseridos ou passando. Nós adoramos e servimos a Deus por aquilo que Ele é e para aquilo que nós somos quando estamos em Sua presença. Adoramos a Deus porque fomos gerados para isso. E a Bíblia está repleta de exemplos de relacionamentos que pessoas desenvolveram com Jesus. E o exemplo mais genérico que eu poderia utilizar para explanar melhor esse assunto seria o nível de relacionamento da multidão. O nível de relacionamento da multidão se dá por pessoas que sabem de Jesus, mas não estão importando muito com aquilo que o Senhor espera de nós. A palavra do Senhor diz lá em João, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem seriam essas pessoas que se relacionam com Jesus em um nível raso de multidão? São aquelas pessoas que vivem a sua vida de uma forma despreocupada com o salário do pecado. Essas pessoas não estão se preocupando, inclusive se estão ferindo ou não a santidade de Deus através de suas atitudes ou desagradando a Ele. Mas essas pessoas querem milagres. E sempre que uma situação difícil aparece, como uma enfermidade, um acidente, uma perturbação maligna, uma perseguição, aí recorrem a Jesus. Entram em campanhas, em correntes, e assim que elas recebem aquilo que procuram, porque claro, Jesus é a fonte inesgotável. Essas pessoas então voltam às antigas práticas novamente e se esquecem de Jesus. Mas então temos um outro exemplo de pessoas que escolheram se relacionar um pouco mais profundamente com Jesus, que eu poderia denominá-los como o relacionamento dos 70. Lembra-se daquelas 70 pessoas que Jesus enviou? Está lá no livro de Lucas capítulo 10. Lembra-se como eles voltaram empolgados, contando tudo o que havia acontecido, como expulsaram demônios, curaram enfermos, tudo era uma festa. Esses são os famosos crentes do Oba-Oba. Eles já demonstram uma certa disposição para se deixar ser usado pelo Senhor. É aquele tipo de pessoa que, enquanto as coisas vão bem, estão na presença de Deus. Porém, quando o Senhor começa a requerer de nós a renúncia de certos hábitos, de certas manias, de certos vícios e pecados, se o Senhor nos chama para sermos mais íntimos dele, essas pessoas simplesmente se recuam. Porque elas entendem que um relacionamento mais profundo com Deus vai exigir sacrifícios que elas não estão dispostas a fazer. E na verdade, o Senhor nos chama sim para vivermos de glória em glória, de festa em festa, em avivamento em avivamento, mas não podemos esquecer que servi-lo ainda continua sendo carregar a cruz, renunciar a nós mesmos, seguir a Jesus dia após dia. E isso significa estar na presença dele, tanto nos momentos de alegria, quanto nos momentos sombrios. E por fim, nós temos aqui o relacionamento de discípulos. Sim, esses aceitaram um compromisso maior com Jesus. Eles andaram com Jesus, aprenderam com Ele. E é isso, Deus nos convida para uma intimidade ainda maior. Quanto mais você buscar a Deus, mais dele você terá. É simples assim. A minha oração é que o nosso Pai de amor lhe dê a direção e o discernimento para que você tome as decisões certas hoje e que todos os desafios que porventura surgirem, que a mão do Senhor te ajude a vencê-los. E que durante todo esse dia você possa desfrutar do cuidado de Deus e da sua provisão diária. Se Deus fizer, Ele
Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não poderia deixar de te encorajar a compartilhar com alguém essa palavra que o céu nos enviou. Seja a resposta da oração de alguém. Se deixe ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. Eu gostaria de te pedir para que se inscreva em nosso canal, para não perder nenhum dos nossos devocionais. Dê o seu like clicando no joinha e ative também o sininho de notificações para que o YouTube entenda que esse conteúdo é interessante para você. Continue comigo amanhã, caso essa seja a vontade de Deus. Até mais e um grande abraço.